Pare. O que quer que você esteja fazendo agora, pare. O que eu vou dizer não é para todos que ouvem, nem para as multidões que correm lá fora sem direção, é apenas para você. Algo aconteceu dentro de você nesta manhã, talvez algo que você ainda não saiba nomear, mas que deixou uma marca de silêncio e urgência. Você sentiu como se uma engrenagem invisível tivesse mudado de lugar no centro do seu peito. Eu apareci aqui para lhe dizer exatamente o que foi, para dar nome ao que você tem carregado sozinha, no escuro do seu quarto, longe de todos os olhos. Até o final desta nossa conversa, você vai reconhecer os 5 sinais claros que têm aparecido em sua vida e entender o que eles realmente significam, longe das interpretações comuns. Você vai compreender o padrão único que tem bloqueado o que você busca há tanto tempo, mesmo quando você se esforça mais do que qualquer outra pessoa. E antes que este momento chegue ao fim, existe uma declaração que eu vou proferir diretamente sobre a sua história. Uma palavra que, acredito, é a razão pela qual este caminho se cruzou com o seu hoje. Você tem sentido uma desconexão estranha, não é? Como se estivesse vivendo em uma casa onde todos os móveis foram trocados de lugar enquanto você dormia. Conversas que antes pareciam naturais, agora soam ocas, como se as pessoas estivessem falando uma língua que você não precisa mais traduzir. Você tem passado por ondas emocionais que chegam sem aviso, sem um gatilho visível, como uma maré que inunda o seu peito e depois recua, deixando apenas o sal e o silêncio. Por vezes, você olha para o relógio e ele marca sempre os mesmos números. Uma insistência que parece um sussurro tentando capturar a sua atenção. E, acima de tudo, existe esse cansaço da alma, um tipo de exaustão que o sono não cura, porque não é o corpo que está cansado, mas a sua essência que está se ajustando a uma vibração que você ainda não domina. Não ignore esses sinais. Eles não são sintomas de algo que está quebrando, eles são a atenção. Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Prova de uma calibração silenciosa. O seu espírito está sendo sintonizado para uma frequência mais alta, e esse processo, por natureza, exige que tudo o que era denso e antigo seja deixado para trás. A distância que você sente dos outros não é isolamento, é alinhamento. A confusão que você experimenta não é falta de rumo, é o prelúdio de uma clareza que está prestes a emergir. Você não está se perdendo. Você está se encontrando em um nível de profundidade que a maioria das pessoas nunca ousa visitar. Respire fundo agora. Deixe que essa verdade encontre o seu lugar de repouso aí dentro, onde o medo costumava morar. Os seus dedos digitando esses 3 números são a maneira de o seu espírito dizer sim. É o menor dos acordos, mas é o mais real. Digite 888, então volte imediatamente para mim. Você sente como se estivesse puxando cordas que não estão mais presas a nada.
Você tem aplicado toda a sua energia, toda a sua inteligência e toda a sua dedicação em direções que já deveriam ter florescido, mas a colheita parece sempre suspensa no ar. O padrão é este: você acredita que o esforço é a moeda que compra a promessa. Você foi treinada para acreditar que se você caminhar mais rápido, se você se sacrificar mais, se você for mais resiliente do que o resto do mundo, as portas finalmente se abrirão. Mas o que você ainda não compreendeu é que o que você busca não é o resultado de uma conquista, é o fruto de uma permissão. Você é como um viajante que carrega um mapa detalhado de uma terra que não existe mais. Você se move com uma precisão impecável, seguindo cada contorno do terreno que lhe ensinaram a percorrer, mas você não percebeu que o mapa mudou enquanto você caminhava. As montanhas que você pensava ser obstáculos são, na verdade, os muros de proteção do lugar onde você realmente deveria estar. Você tem tentado forçar a entrada em cômodos que foram projetados para serem ultrapassados. O que você chama de estagnação é, na verdade, uma contenção necessária. O seu destino não está à frente no caminho que você traçou. Ele está fora da rota que você desenhou com tanta insistência. Você precisa parar de olhar para a estrada e começar a ouvir o chamado. Existe uma voz, um sussurro que você tem ignorado porque ele não grita. Ele apenas existe. Ele não te empurra para o trabalho, ele te puxa para a essência. Enquanto você estiver ocupada tentando consertar o que não está quebrado, você não terá mãos livres para receber o que está sendo oferecido. A sua alma está pedindo por um desaprender. Ela está pedindo por um silêncio que você teme, porque no silêncio todas as suas defesas caem, e você é forçada a encarar quem você é sem as conquistas, sem o esforço, sem a máscara de quem precisa provar o seu valor para o mundo. Permita que esse reconhecimento se fixe onde ele tocou. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que essa presença se torne permanente no seu próprio registro. Digite, então, volte para mim. Você não precisa mais do mapa antigo. Você não precisa mais das rotas que você mesma pavimentou com o suor da sua angústia. O que é seu, o que tem o seu nome, não precisa ser caçado. Ele precisa ser aguardado, reconhecido e, finalmente, acolhido. Tudo o que você viveu até aqui, cada lágrima que você guardou em segredo, cada vez que você se sentiu injustiçada pelo tempo, foi um processo de lapidação. Você estava sendo preparada para carregar uma frequência que você não conseguiria sustentar se tivesse recebido o que queria anos atrás. Você precisava dessa lentidão. Você precisava desse deserto onde a única voz que se ouve é a sua própria, confrontada com o silêncio do que é eterno. A sua rendição não é uma derrota, é a estratégia mais elevada que existe. É o momento em que você deixa de ser a protagonista de uma luta solitária para se tornar a receptora de um desdobramento divino. Deixe o seu amém sem palavras fluir através de um gesto. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe que o seu curtir seja o seu acordo silencioso. Não como um número, não como algo que infla o vazio, mas como uma marca de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com a precisão do que é verdadeiro. A sua concordância é o selo que você coloca sobre o seu próprio processo de cura. Existe alguém na sua vida agora que precisa ouvir exatamente isso. Alguém que você conhece, alguém cujo rosto acaba de surgir na sua mente, alguém que tem sido silenciosamente forte, alguém que trabalha mais do que qualquer pessoa, mas que mantém um segredo de exaustão que ninguém mais vê. Envie esta mensagem para essa pessoa. Não como uma recomendação, mas como uma entrega. A mesma forma como ela chegou até você, como um compromisso, uma entrega feita por um motivo que vai além da nossa compreensão imediata. Você está pronta para o que vem a seguir. Não porque você se preparou,
mas porque você permitiu ser desconstruída. Não como um desejo, nem como uma esperança, mas como a confirmação de uma identidade que já estava escrita antes de você começar esta jornada. O acordo que se formou entre o que é invisível e a sua audição nestes minutos é o que você vai viver, sentir e respirar pelos próximos meses. Digite lentamente, sentindo cada letra, deixando que os seus dedos façam o que o seu espírito já declarou como lei. Você é comissionada, você é sustentada, você é enviada. Você não caminha mais sob as regras do esforço, mas sob a lei da permissão. Você é a guardiã da sua própria história e o autor dela já deu o próximo passo por você. A estagnação que você sente não é falta de capacidade, e muito menos uma punição. É, na verdade, o reflexo de um esforço desmedido aplicado a uma rota que já não lhe pertence. Você tem passado anos carregando fardos, batendo em portas que não deveriam mais ser o seu destino, e insistindo em uma colheita que não floresce porque o solo onde você plantou já mudou de composição. O seu esforço tem sido, até aqui, uma forma de tentar manter o controle sobre o que já deveria ter sido entregue ao fluxo da vida. Você acredita que, se fizer mais, se esforçar mais, se for mais disciplinada, o resultado virá. Mas a verdade é que o seu cansaço não é um sinal de que você não fez o suficiente. É um sinal de que você está tentando colher frutos de uma árvore que você mesma deixou de regar, enquanto a vida está tentando te conduzir para um pomar que você ainda nem sequer notou. Imagine agora a jornada de um viajante antigo. Pense em alguém que possui um mapa detalhado, desenhado com precisão milimétrica, que mostra cada curva, cada montanha e cada rio de um território vasto. Esse viajante caminha durante décadas, seguindo cada linha do mapa com uma fidelidade absoluta. Ele conhece cada atalho, sabe onde estão as pedras e confia cegamente no papel que carrega. Mas o que ele não percebe é que a terra sob seus pés passou por uma transformação sísmica enquanto ele caminhava. Os rios mudaram de curso, as montanhas foram erodidas pelo tempo e os caminhos que o mapa descreve simplesmente deixaram de existir. O viajante continua olhando para o papel, frustrado porque o caminho à sua frente não corresponde à linha desenhada, exausto porque a trilha que deveria levá-lo à segurança agora o leva a um abismo. Você é esse viajante. Você está segurando um mapa antigo que foi desenhado por expectativas passadas, por traumas que você herdou e por uma visão de sucesso que não pertence mais a quem você se tornou. A Terra mudou, a sua frequência mudou, a sua capacidade de receber mudou. E, no entanto, você insiste em olhar para o papel, tentando forçar a realidade a caber naquilo que você pensava que seria o seu destino. Esse é o momento em que você deixa de olhar para trás e reconhece onde os seus pés estão posicionados agora. O ato de digitar essas 3 palavras é a sua forma de dizer ao universo que você parou de correr em círculos, que você aceitou que o mapa antigo não serve mais e que você está pronta para enxergar o território real que se abre à sua frente. Digite "Eu estou aqui" e sinta o peso do controle se dissolver enquanto você se permite, pela primeira vez em muito tempo, estar genuinamente presente. Ao fazer isso, você entra na 4ª camada da sua revelação, a solução através do retorno. Perceba que a saída deste labirinto não exige que você construa nada novo. Não exige um plano de ação, não exige mais esforço e não exige que você saia por aí tentando convencer o mundo do seu valor. A solução é um retorno, um desaprender deliberado de tudo o que te ensinaram sobre sobrevivência. É o silenciar daquelas vozes internas que gritam que você deve estar sempre em movimento para ser digna de alguma coisa. O retorno é o desprendimento da necessidade de ser a arquiteta do seu próprio destino a cada segundo.
Você precisa aprender a arte da permissão. Permitir que o que é seu chegue, sem que você precise arrancar do mundo a força. Permitir que o silêncio traga respostas que o barulho do seu esforço abafou. O seu papel, a partir de hoje, não é mais o de empurrar o rio, mas o de flutuar na correnteza que já sabe para onde te levar. É a rendição consciente do controle. Não porque você desistiu, mas porque você finalmente compreendeu que existe uma inteligência muito maior cuidando dos detalhes que você tem tentado gerenciar sozinha. Você está sendo convidada a soltar as cordas que amarram você a um passado que já não tem o que te oferecer. Quando você solta, o espaço que sobra não fica vazio. Ele é preenchido pela clareza, pela paz e pela abundância que só conseguem encontrar um lugar para repousar quando você finalmente para de lutar. A sua maior força, nesta fase, não será a sua resiliência, mas a sua suavidade, a sua capacidade de se deixar conduzir pelo que é mais profundo, pelo que é mais silencioso e pelo que é genuinamente seu por direito de existência e não por conquista. Você está apenas começando a ver a liberdade que existe quando se para de tentar ser tudo para todos e se aceita ser simplesmente quem você foi desenhada para ser, sem as máscaras do cansaço e sem a armadura do medo. Não encare isso como um indicador de popularidade ou uma métrica vazia, mas como um gesto sagrado, um acordo silencioso entre nós de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com precisão. É o reconhecimento de que, embora estivéssemos distantes, a verdade que ressoou em você é a mesma que ecoa em mim. É um pacto de que a revelação tocou o solo fértil e que você não deixará essa semente se perder na correria dos dias que virão. Respire fundo agora, pois existe alguém em seu círculo, alguém que caminha ao seu lado ou que habita as memórias da sua vida, que precisa desesperadamente desta entrega hoje. Estou falando daquela pessoa que se sente profundamente cansada, mas que não consegue explicar o motivo. Alguém que carrega um fardo invisível, que trabalha silenciosamente, sem nunca receber o reconhecimento que o seu empenho merece. Essa pessoa tem tentado abrir portas que parecem seladas por uma força invisível, e o rosto dela acabou de surgir na sua mente, não por acaso, mas por uma intuição clara. Envie esta mensagem para ela. Você foi o receptor, e agora você se torna o canal. Assim como esta palavra chegou até você sem que você a buscasse, ela precisa chegar a essa pessoa através de você, como uma confirmação de que ela não foi esquecida pelo mistério que rege todas as coisas. Antes que avancemos para o encerramento desta nossa conversa, existe uma última marca, um selo definitivo que você deve colocar sobre tudo o que ouvimos hoje. Não escreva isso como um desejo ou uma esperança de que algo aconteça no futuro, mas como uma confirmação de uma realidade que você está finalmente abraçando no presente. Esse é o momento em que você deixa de ser uma espectadora da própria vida e assume o seu lugar de direito na narrativa que foi escrita para você antes mesmo de você nascer. Digite essas palavras com calma, sentindo a vibração de cada letra, permitindo que a sua identidade se firme sobre a rocha da verdade que reconhecemos hoje. Você é comissionada para caminhar nesta nova clareza, sem medo das sombras que antes pareciam gigantes. Você é comissionada para desaprender as regras de um mundo que nunca soube como a sua alma funciona. Você é comissionada para ser o farol em um ambiente que muitas vezes confunde o seu brilho com a sua exaustão. Você é enviada para os lugares onde o seu silêncio será mais poderoso do que qualquer argumento. Você é enviada para transitar entre os que ainda lutam, sendo a evidência viva de que existe um caminho mais suave, um caminho de rendição e de entrega total àquilo que é maior. Você é enviada, não para carregar o peso do mundo, mas para carregar a luz
que dissipa a necessidade de esforço desmedido, e o seu simples existir agora passa a ser a resposta para as perguntas que você mesma costumava fazer em noites de solidão. Sinta o peso dessa missão, não como uma carga, mas como a autoridade de quem finalmente compreendeu que não precisa mais provar o seu valor para ninguém, pois o seu valor já foi selado na fonte de onde você veio. A quietude que você sente agora não é um vazio, mas a presença de uma nova clareza que antes era sufocada pelo ruído externo. Durante tanto tempo, você acreditou que precisava justificar sua existência através de conquistas que pudessem ser vistas ou medidas pelos outros. Você se acostumou a carregar fardos que nunca foram seus, acreditando que a exaustão era o preço natural de uma vida com propósito. Mas esse padrão de esforço desmedido, que drenava a sua energia sem oferecer a colheita que sua alma ansiava, começou a se dissolver assim que você parou para ouvir esta verdade. A estagnação que você experimentou não era uma punição, mas um sinal claro de que o caminho antigo já não comportava o tamanho do seu espírito. Imagine-se como um viajante que, por décadas, percorreu desertos e montanhas consultando um mapa que alguém lhe entregou na infância. Você seguiu cada linha, cada indicação de direção e cada aviso de perigo, esforçando-se para chegar ao destino que aquele mapa prometia. No entanto, a paisagem ao seu redor mudou drasticamente. As montanhas que o papel dizia serem intransponíveis já não existem, e os rios que deveriam estar secos agora correm com águas abundantes. Você parou porque percebeu que o mapa, embora tenha servido por um tempo, não descreve mais o território onde você pisa hoje. Você não está perdido. Você é apenas o primeiro a notar que o terreno da sua vida se transformou e que a bússola que você carrega precisa ser recalibrada para apontar para a sua verdadeira casa. Se essa revelação sobre o mapa antigo e a mudança do seu cenário interno tocou a verdade que você tem guardado, escreva as palavras "Eu estou aqui" no campo abaixo. Deixe que essa declaração marque o seu compromisso com essa nova realidade que você não precisa mais buscar, mas apenas reconhecer. A escrita é o selo de que você aceita a mudança. Ao soltar esse mapa antigo, você descobre que o verdadeiro descanso não é a ausência de movimento, mas a ausência de resistência. Você não precisa mais forçar as portas a se abrirem, pois compreendeu que, quando você habita a sua essência, o que é seu é atraído pelo seu próprio alinhamento. A solução que você buscou fora, através de estratégias e cálculos, sempre esteve disponível através de uma rendição simples e silenciosa. É o processo de desaprender as regras de sobrevivência que não servem mais para a vida de florescimento que você está pronta para viver. Cada vez que você se permite silenciar, você está retirando uma camada de poeira do seu ser, revelando a luz original que sempre brilhou, mesmo nos momentos em que você se sentia mais escondida. Se algo nesta revelação confirmou o que seu espírito já sabia, deixe que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não como um dado estatístico, mas como um gesto de concordância, um reconhecimento silencioso de que o que foi nomeado aqui encontrou eco na sua própria jornada. É o seu selo particular, a sua assinatura na frequência que estamos sintonizando agora, protegida da pressa do mundo exterior. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir este reconhecimento hoje. Alguém que tem trabalhado muito mais do que os outros à sua volta, mas que observa as portas permanecerem fechadas. Aquela pessoa que transborda uma quietude profunda. Alguém que carrega um fardo invisível que ninguém mais parece enxergar. O rosto dessa pessoa acabou de surgir em sua mente enquanto eu falava. Não hesite em entregar este momento a ela. Não como uma recomendação casual, mas como uma entrega necessária. Envie este conteúdo.
pois o que foi endereçado a você por destino também pode ser a resposta que a sua alma reconhecerá através da sua ponte. Antes que esta transmissão se encerre, digite as palavras "Eu sou a escolhida" no campo abaixo. Não como um desejo, não como uma esperança distante, digite como uma confirmação final. O acordo que se formou entre o invisível e a sua audição ao longo de todo este tempo é o solo sobre o qual você caminhará durante toda a nova estação que se inicia agora. Digite com calma, sentindo cada letra, permitindo que seus dedos confirmem o que o seu espírito já declarou como verdade absoluta. Você é comprometida. Você é comissionada. Você é enviada. O seu tempo de espera terminou. O seu tempo de florescimento começou. Neste exato momento, em todos os cantos do mundo, outras almas estão recebendo esta mesma confirmação. Você não está sozinha e você não está isolada, ainda que o seu caminho pareça singular. Você faz parte de um mover silencioso que não precisa de alarde para ser real, e é exatamente por isso que ele sustenta o peso da sua vida. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.